Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do segundo ano. Aqui é o professor Paulo Afonso e a gente vai dar início a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente fala a respeito das questões relacionadas à ondulatória, tá bom? Então a gente vai aplicar tudo que a gente viu na nossa aula agora aqui nesses exercícios, que é o que interessa pra gente. Bom, então vamos lá ver os exercícios que vão ser aplicados relacionados ao tema que a gente viu. Se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês aí, ainda no mesmo capítulo que nós estávamos, né, na mesma unidade que a gente estava, página 285 do livro 2 de Física de vocês. Então, beleza. Primeira questão diz o seguinte: para que aconteça a propagação de uma onda, é preciso que ocorra o transporte de... Aí ele te dá as opções, bem aí. Olha lá, letra A, massa e quantidade de movimento. Nós vimos durante a nossa aula que uma das principais características da onda é que ela não transporta matéria, ela transporta apenas energia, nesse caso, né? E nessa questão aí tem a massa e quantidade de movimento. A quantidade de movimento a onda até consegue transportar, mas já a massa de um corpo ela não consegue. Ela faz o quê? Ele apenas oscila aquela massa, né? Indo no ponto mais alto, depois no ponto mais baixo da onda, como a gente viu durante a nossa aula. Como a massa é feita de matéria, né, de átomos, de elétrons e tudo mais, ela não consegue, então, transportar essa massa. Ela transporta apenas energia e também um pouco da quantidade de movimento. Então, a letra A aí está errada. A letra B, a gente vê que tem massa e elétrons, mesma coisa. Esses dois aí são feitos de matéria. E, então, essa alternativa está errada. Letra C diz que é energia e quantidade de movimento. E a letra C é a letra correta. É a alternativa correta. Como nós vimos durante a nossa aula, a onda ela transporta apenas energia, né? E no caso a quantidade de movimento, lá quando tem o pulso e a gente analisa com mais profundidade o estudo da ondulatória, tá bom? Então a alternativa C é a letra correta aí nessa questão. Bom, então vamos lá para mais uma questão. A segunda ela diz o seguinte: em dias de tempestades podemos observar no céu vários relâmpagos seguidos de trovões. Em algumas situações, esses chegam a proporcionar um espetáculo à parte, para quem não tem medo, claro. É correto afirmar que vemos primeiro o relâmpago e só depois escutamos o seu trovão. Por quê? Então é muito comum a gente estar próximos a locais que estão tendo chuvas, né? Chuvas muito fortes, principalmente aqui na área onde a gente mora, aqui no estado do Pará, que graças a Deus chove todo dia e deixa o clima que estava extremamente quente, um clima bastante agradável, enfim. E é muito comum também a gente ver essas chuvas muito fortes, né, com trovões e tudo mais. E também eu creio que vocês já perceberam, todos vocês, que às vezes a gente vê o trovão, assim, a claridade, né, aquela claridade do trovão, dos raios, aí demora um tempo e só depois a gente escuta o barulho do som do trovão, né, daquele relâmpago que passou. E não sei se vocês já se perguntaram por que isso acontece, né, e tudo mais, mas a gente pode explicar com facilidade. Como nós vimos na nossa aula, a luz ela se transporta com mais velocidade do que o som, né? A velocidade da luz é da ordem de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então é 300 milhões de metros por segundo, é muito rápido. Já o som ele se propaga somente a 340 metros por segundo. Então é por isso que é comum a gente ver, né, o raio primeiro, a luz do raio no caso, e só depois escutar o som. Também é muito comum quando a gente está vendo os fogos de artifício, que a gente está a uma certa distância deles, a gente vê lá ele explodir, né, aquele espetáculo visual que a gente vê de várias cores, vermelho, verde, azul, enfim, a gente vê ele explodindo. E só depois que a gente escuta o som da explosão. É a mesma coisa. Por quê? Porque a luz ela viaja instantaneamente ao teu olho. Já o som demora um pouquinho mais a chegar no teu ouvido, tá bom? Então essa é a ideia. Então a letra A ele diz que o som se propaga mais rápido do que a luz. Como a gente acabou de ver, eu expliquei para vocês, errado, né? Quem se propaga mais rápido é a luz. Letra B, a luz se propaga mais rápido que o som. E é essa a alternativa correta, né? Por ela se propagar mais rápido, é por isso que a gente vê primeiro a explosão, primeiro o raio, para depois escutar o som dele, tá? Então a alternativa letra B aí é a correta. Terceira questão, ele te diz o seguinte: na Bíblia Sagrada, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 5, leia-se. Agora eu vou fazer uma voz de locutor de Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia.
A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Então, depois desse espetáculo que eu dei para vocês aí, bora analisar. Ao comparar-se a luz onda luminosa com o som onda sonora, afirma-se que... Bora lá para as proposições que eles dão. Primeira, a luz é uma onda transversal e o som é uma onda longitudinal. Correto, né, gente? Nós vimos durante a nossa aula que a luz ela é criada numa certa direção, né, numa certa direção, mas a sua propagação se dá em outra. Ela é criada por um campo elétrico e um campo magnético, e os dois juntos têm uma certa direção, eles são criados numa certa direção, mas a sua propagação se dá em outra direção. Então ela é uma onda transversal. Já o som é uma onda longitudinal. Correta também, né? A onda longitudinal é aquela que a gente cria numa direção e ela se propaga também nessa mesma direção. Então essa primeira aí está correta. A segunda diz o seguinte: a luz é uma onda eletromagnética e o som uma onda mecânica. A luz ela é uma onda eletromagnética, correto? Como eu acabei de falar para vocês, ela é criada por um campo magnético e por um campo elétrico. Tá? Então os dois se juntando, né, forma-se lá uma onda eletromagnética. Já o som ele é uma onda mecânica, e como nós vimos na nossa aula, sim, ele é uma onda mecânica, ele precisa de meio material e elástico, que a gente diz, né, para ele estar se propagando. Sem essas condições, sem o meio material, né, sem matéria, ele não consegue se propagar. Por isso que o som não se propaga no vácuo, como a gente viu também durante a nossa aula. Então também está correta essa proposição aí. Bora para a última. No ar, a velocidade com que a luz se propaga é menor que a velocidade do som. Como a gente acabou de ver aí na questão anterior, não confere essa alternativa bem aí. A gente sabe que a luz que se propaga mais rápido do que o som, né? Então, essa terceira aí está errada. Então, somente 1 e 2 estão corretas. Alternativa, letra B. Apenas 1 e 2 estão corretas. Bora lá para a próxima questão. Então, a nossa quarta questão diz o seguinte: em 1864, o físico escocês James Clerk Maxwell mostrou que uma carga elétrica oscilante produz dois campos variáveis, que se propagam simultaneamente pelo espaço, um campo elétrico e um campo magnético. A junção desses dois campos variáveis e propagantes damos o nome de onda eletromagnética. São exemplos de ondas eletromagnéticas a luz visível e as ondas de rádio e de TV. Sobre a direção de propagação das ondas eletromagnéticas, as ondas eletromagnéticas são, letra A, transversais, pois a direção de propagação é simultaneamente perpendicular às variações dos campos elétricos. Essa alternativa aí que está correta, por quê? Como eu falei para vocês, a gente tem dois campos, um que é elétrico, que oscila numa certa direção, e o outro que é o campo magnético, que também oscila em outra direção. E, por fim, esses dois campos, quando eles ficam juntos, a gente tem uma certa outra direção que se propaga essas duas oscilações que são feitas. Então, imagina o seguinte, que eu tenho um campo elétrico que ele é oscilante nessa direção, bem aqui, ó. Ele vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, na vertical. Aí eu tenho outro campo, que é o campo magnético, que ele oscila nessa direção, bem aqui, ó. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, mas ele se propaga na horizontal. Então eu tenho dois campos aqui. Se, como a gente está vendo aqui, um se propaga para cima e para baixo na vertical e o outro para um lado para o outro na horizontal, quando essa onda se propagar, ela não vai poder se propagar nem na horizontal e nem na vertical. Por quê? Porque ela é uma onda transversal. As oscilações dessa onda são criadas em uma direção, mas ela se propaga em outra. Então, quando a gente fosse analisar a propagação dessa onda, é como se ela fizesse isso daqui. Eles estão oscilando para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Então, a propagação dela vai sair daqui do meio deles dois e vir para cá
para cima, ó, nessa direção aqui, né, que sobra pra gente. Então a propagação dela é para cá, é transversal. Ela é criada assim e assim, ó, para um lado para o outro, para frente e para cima, mas ela se propaga, ó, aqui em direção à nossa câmera, tá? Essa daí é a ideia. Por fim, a nossa última questão de hoje, ela diz o seguinte: uma onda qualquer que seja ela, pode ser classificada quanto à sua natureza, basicamente onda mecânica, onda eletromagnética ou de matéria. Com relação ao tema, é correto dizer: letra A. As ondas sonoras se propagam no vácuo com velocidades próximas à velocidade das ondas eletromagnéticas. Como nós vimos na nossa aula, e inclusive ao longo do que a gente está vendo essas questões aqui, o som ele não se propaga no vácuo, porque no vácuo não existe matéria. Se não existe matéria, não tem como o som se propagar, porque ele precisa necessariamente de um meio material e elástico, né? Ele é uma onda mecânica, aquela que precisa de matéria para sua propagação. Letra B. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é da ordem de 300 mil metros por segundo. Isso daí está errado, né, gente? Nós vimos então que a ordem da velocidade das ondas eletromagnéticas da luz é de 3 vezes 10 à oitava. Então, quando a gente coloca isso em números por extenso assim, está faltando aqui nesse número mais 3 zeros. Por quê? Porque é 300 milhões de metros por segundo a velocidade da luz. Então está errado, falta mais 3 zeros aí nesse número. Bom, letra C. As ondas sonoras e eletromagnéticas são sempre transversais. Como nós vimos na questão anterior, a onda eletromagnética realmente é transversal. Já a onda mecânica ela é uma onda longitudinal, ou seja, é aquela que eu crio numa direção e ela se propaga em outra direção. A exemplo aqui que eu dei da espiral para vocês. Olha só, eu vou fazer um pulso aqui nessa direção, eu vou bater aqui assim, ó, nessa direção, e ele vai se propagar até aqui, depois ele vai voltar, né, por reflexão e tudo mais. Então olha só, aqui ó, estou fazendo o pulso aqui nessa direção e ele vai nessa direção também. Agora eu vou fazer uma onda transversal, aquela que eu faço numa direção, mas ela se propaga em outra. Olha só, eu vou oscilar essa mola aqui para cima e para baixo, ou seja, na direção vertical, nessa direção aqui, mas a sua propagação está indo para cá. Eu faço a onda aqui, eu crio uma onda nessa direção, mas ela vai para essa direção, bem aqui. Isso é uma onda transversal, ó, tá vendo? Eu estou fazendo para cima e para baixo, mas a onda está indo para esquerda aí, né, de quem está vendo. Então, essa alternativa também está errada, né? A onda sonora ela é uma onda longitudinal. Ó. Eu crio numa direção e ela se propaga nessa mesma direção. Eu só dei um exemplo aqui, tá? Mas as ondas sonoras elas vibram as moléculas que estão de ar, né? Elas ficam indo para frente e para trás. Aí quando isso acontece de ir para frente e para trás, a molécula tem uma paradinha aqui e tem outra que já está vibrando. Então ela vai, bate na da frente, que vai para frente, bate na outra, que bate na outra, e elas ficam assim, indo para frente e para trás, uma batendo na outra, e é assim que vocês escutam o som. Bom, letra D. Numa onda longitudinal, as partículas no meio vibram na mesma direção em que se dá a propagação da onda. Essa daí é a alternativa correta, né? Como eu acabei de falar para vocês, quando a gente cria ela numa certa direção, ela se propaga também nessa mesma direção, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, através dessa espiral. Então, é isso aí. Estudem bastante, façam as questões que tem aqui para casa, para vocês aplicarem o conhecimento de vocês, enviem para mim para eu corrigir, e até a próxima aula. Fiquem com Deus e valeu!